Olá, meus queridos internautas, meus queridos amigos, alunos, vocês que estão nessa luta constante, preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio e os demais vestibulares, também devem estar preocupados com alguns temas de atualidades, que nós chamamos, dentro das ciências humanas, os fatos atuais. Eles provocam uma grande preocupação, né? Como entender alguns destes fatos em que a mídia noticia e nós precisamos ampliar nosso conhecimento. Não esqueça que o fato atual, ele é marcante e ele resgata alguns acontecimentos, até mesmo porque eles ainda tendem a ter um desenrolar de fatos. Então é importantíssimo que você venha a se ater à notícia e a buscar um contexto dos fatos ocorridos, tá? Eu sou o professor George Wilton, da disciplina de Geografia, e nesse momento vou dividir com vocês alguns temas de atualidades, onde o escolhido agora, nesse instante, para que você possa ampliar o seu conhecimento, é o conflito que ocorre na faixa de Gaza, tá? Frequentemente nós observamos no noticiário as notícias sobre ataques de Israel à faixa de Gaza, grupos envolvidos como o Hamas, a opinião norte-americana, e a partir daí nós começamos a tentar entender e buscar o porquê deste conflito, tá? Fique bastante atento. Vamos observar agora esse conflito na faixa de Gaza. Acompanhem. Primeiro, é importante desmistificar um fato que às vezes é bastante generalizado, que no Oriente Médio só existem árabes, tá? A região do Oriente Médio, quando nós pegamos a divisão com relação aos povos, principais povos do Oriente Médio, nós observamos que a região, ela compreende, em sua grande maioria, os árabes, tá? Você observa pela nossa legenda. Depois, nós observamos pelo mapa também a presença de turcos. Então, você vai observar, olha, os árabes, né? Os turcos, tá? Nós observamos os persas, principalmente aqui, essa região do Irã, judeus, e aí quando nós falamos judeus, você já vai lembrar de Israel, os curdos, que habitam essa região, que compreende Irã, Turquia, parte da Síria e parte do Iraque, e aí também uma sequência de outros povos espalhados pela região. Então observe que a nossa área de destaque para essa aula vai ser essa região aqui, tá? A região que compreende a chamada Palestina. E que dentro da região do Oriente Médio, nós vamos ter, nesse conflito, a disputa entre dois povos principais, que são os árabes, tá? E quando nós falamos os árabes, nós associamos ao território da Palestina, tá certo? E nós temos o destaque para os judeus. Quando nós falamos judeus, nós vamos destacar para Israel, tá certo? Acompanhando no mapa, você vai perceber que o território, ó, da Cisjordânia, tá? Essa região aqui, ó, que eu estou agora delimitando, certo? Então, a região da Cisjordânia e a região da famosa faixa de Gaza. Essas duas áreas compreendem a territórios palestinos. Então, nós temos faixa de Gaza e Cisjordânia. Ok? E qual é o contexto que está encravado? Essa região que nós chamamos de Palestina, que vai da parte do Rio Jordão até áreas do Mar Mediterrâneo, ela compreende também o Estado de Israel. Tem como vizinhos Líbano, Síria, Jordânia e o Egito, destacando essa região aqui do Egito, que é a famosa Península do Sinai. E quais são os fatos que resgatam o contexto dos conflitos atuais? Ora, pessoal, essa região sempre foi comandada por diversos grandes povos, diversos impérios.
E a partir daí, nós tivemos um acontecimento em que a diáspora judaica provocada com a invasão do Império Romano a essa região, criou a comoção e a ideia de criar um lar para os judeus. A diáspora, a dispersão, os judeus se espalharam pelo mundo todo. A partir desse momento, quando nós começamos a chegada dos séculos XIX para o século XX, então começa a expansão do ideal de criar um lar para os judeus. E esse ideal para os judeus, de criar um lar, foi chamado de sionismo, tá? Ok? Então, quando falar aí no seu texto, você está lendo sionismo, você vai associar que é a criação de um lar para os judeus. E esse conflito ele vai ganhar uma maior visibilidade no pós-Segunda Grande Guerra. Mas com a visão do ideal sionismo, expandiu-se pelo mundo todo a ideia de criar o lar para os judeus, o retorno dos judeus à Terra Prometida. E o período que compreende a Primeira Grande Guerra, que vai de 1914 a 1918, Inglaterra recebe um amplo apoio dos judeus para poder expulsar o Império Turco-Otomano que habitava essa região. E em 1917, o domínio inglês na Palestina recebe a Declaração de Balfour, que era uma carta com a ideia, o apoio dos judeus para destruir o Império Turco-Otomano e, em consequência a esse processo, intensificar o ideal sionista. Qual é o ideal sionista? Criar um lar para os judeus. Tá? A partir desse momento, judeus vão comprando terras na Palestina, começam a habitar essa região. Nos anos 20 e 30, nós tivemos alguns conflitos já marcantes nesse período de ocupação da região. E aí você vai ter uma disputa territorial já iniciando. E de 39 a 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial, a partir do Holocausto, tá? O genocídio, o fato que marcou a Segunda Grande Guerra, a partir de Hitler, com a perseguição aos judeus, promove uma comoção internacional e no ano de 1945, quando a Organização das Nações Unidas foi criada, ela faz com que a comoção internacional venha a ser feita a partilha da Palestina no ano de 1947. E é a partir daqui, 1947, que nós vamos ter toda a intensificação desses conflitos. A partilha da Palestina, ela teve a noção de criar um território que seria o Estado árabe, ocupando aproximadamente 42,9%, tá? Que compreende a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e o Estado judeu com mais ou menos 56%, que é o que nós chamamos hoje de Israel. Perceba neste mapa que o que é o território que nós chamamos o território árabe-palestino da Cisjordânia e da faixa de Gaza, tem um tamanho diferente desse mapa aqui, que mostra a atual Cisjordânia e a atual faixa de Gaza. Então você já tira por conclusão que esses territórios, eles foram tomados, anexados, tá? Principalmente por Israel. E essa anexação, ela ocorreu a partir de quais conflitos? 1948, com a saída dos ingleses da região da Palestina, nós tivemos a primeira guerra árabe-israelense. Essa guerra árabe-israelense, ela foi chamada de Guerra da Independência, 1948. Tá? Essa Guerra da Independência, ela vai ter como consequência o seguinte: a ideia da criação do Estado de Israel não agradou os países árabes. Então, nesse momento, o Egito, a Jordânia, a Síria e Líbano, com o apoio do Iraque, se uniram contra Israel. E aí, nesse conflito, Israel anexou parte da faixa de Gaza, parte da Península do Sinai, parte da Cisjordânia.
e os palestinos sem territórios começaram a migrar para os países vizinhos. É aí que nós chamamos o início da diáspora palestina, tá certo? Migrando para as regiões vizinhas. Então, 1948, o primeiro conflito. E aí começa a envolver de maneira direta o Egito dentro desses conflitos da Palestina. Perceba que no início do processo, após a Segunda Grande Guerra Mundial, nós temos aqui um gráfico que mostra em milhões de habitantes a presença da população de árabes e judeus na região da Palestina. Tá? 0,59 de árabes e 0,08 de judeus. Mas os territórios, quando foi feita a Palestina, a divisão a partir da Palestina, os territórios, cerca de 56% ficaram para os judeus. Então, em 1947 até 49, e aqui nós vamos ter a Guerra de Independência, ocorre um salto da presença de judeus no território, tá certo? E você verifica uma certa evolução de árabes e, a partir do ano de 1949, nós já vamos ter uma mudança no comportamento, no quadro populacional, com a maior presença de judeus no território. Nós vamos acompanhar esse gráfico aqui ao longo do processo. Significa dizer o quê? Que os judeus migraram em grande proporção para essa região. E aí nós vamos ter mais conflitos, como em 1956, a Guerra de Suez, o Canal de Suez. Ele é anexado, nacionalizado por Gamal Abdel Nasser, líder do Egito, e era administrado pela França e a Inglaterra. Então, França e Inglaterra vão se unir a Israel e começa mais um conflito nessa proporção. Justamente na década de 50, a década de 60, aparecem alguns atores novos dentro desse processo. Os palestinos que haviam se dispersado pelos territórios vizinhos começam a organizar grupos que mais à frente vão se transformar em partidos políticos e representantes do povo palestino. Dentre eles, nós destacamos a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, criada por Yasser Arafat, e que tinha o propósito de recuperar a totalidade das terras palestinas. E um dos grupos originários deste processo da OLP é o Fatah, tá? O Fatah, que significa conquista. Quando você escutar falar sobre o Fatah hoje, ele ocupa a área do que nós chamamos a Cisjordânia, tá? Essa região aqui para lembrar no mapa. E aqui numa escala maior. Então, o Fatah, ele ocupa parte da Cisjordânia. Criado, tá? Por Yasser Arafat, com o propósito de recuperar as terras palestinas. Muçulmano, sunita e comanda a Cisjordânia. Então já vai associando, ó, territórios palestinos, Cisjordânia, faixa de Gaza. Quem comanda a Cisjordânia? Fatah. Quem comanda a Cisjordânia? Fatah, ok? Um outro grupo que também representa os palestinos é o grupo do Hamas. Origem árabe, a expressão que significa Movimento de Resistência Islâmica. Foi criado na década de 80, bem no início do processo de uma intifada, que é um levante popular, também chamado de Guerra de Pedras. Qual é a ideia do Hamas? Ele é totalmente contrário à existência de Israel e busca a destruição total do Estado de Israel. É considerado um grupo radical. O Hamas, ele surge de um braço da chamada Irmandade Muçulmana, partido do Egito, que esteve no poder até o ano passado. Então, recebia a faixa de Gaza um certo apoio da Irmandade Muçulmana, já que teve a proporção de criação deste partido. E aí, onde é que o Hamas ele ocupa? O Hamas ele ocupa essa região, ó, que é a região da faixa de Gaza, tá certo? Esse território que é variável em torno de 6 km a 10 km da margem do Mediterrâneo, tá? E cerca de 360 km² de área. Então, essa região da faixa de Gaza é comandada pelo Hamas. Ok, então o que é que você já tem aqui de informação? Fatah ocupa a Cisjordânia.
Hamas ocupa a faixa de Gaza. Os dois, Hamas e Fatah, eles fazem parte da ANP. O que é a ANP? Autoridade Nacional Palestina, tá certo? Presidida por Mahmoud Abbas. E a organização administrativa da Palestina. E a Palestina, ela é controlada por estes dois grupos. A ANP, Autoridade Nacional Palestina, sendo que o Hamas, ele controla a Cisjordânia e o Fatah ocupa a faixa de Gaza, tá certo? Daí, quando você escuta hoje Fatah bombardear Israel, a faixa de Gaza é essa região. Ainda existe um outro grupo chamado Hezbollah, que significa Partido de Deus, tá? E atua mais no sul do Líbano. Mas no momento atual, esses dois partidos, Hamas, Fatah, anunciaram uma espécie de acordo para a administração da região da Palestina. Desde 2012 para 2013 vem esse contexto, tá? Então, nós temos esses atores dentro da região da Palestina. Hoje, a questão populacional envolve cerca de 6 milhões de judeus ocupando o território, né, e 5,9 milhões de árabes. Bom, o que é que nós temos de questões econômicas envolvendo esse território? Quanto ao PIB em bilhões de dólares, nós vamos ter a maior proporção do PIB, tá? Ela está com Israel, na região da Palestina. Basta lembrar vocês, né, de que Israel é uma potência econômica e também militar. O PIB per capita da região da Palestina, ele coloca Israel com uma variação de mais de 26 mil dólares, enquanto que os palestinos ocupam uma proporção menor. Então você, a partir desses dois gráficos, vão perceber um desconforto econômico e uma divergência econômica dentro dos dois grupos, dos dois povos, tá? E que também é bom lembrar que nessa região nós vamos ter a disputa pela água, os grandes aquíferos da região, o Rio Jordão como principal fator para a obtenção de água na região, já que o clima é semidesértico. Também é uma medida a ser tomada dentro dessa questão e ser analisada da questão palestina. A água é um fator vital na região. Daí a hidrogeopolítica está presente dentro desse contexto, tá? Quando você observa que a partir do conflito de 1948 vai ter uma diáspora palestina na região, você vai perceber que os palestinos, eles se espalharam bastante, tá? Em Israel nós vamos encontrar nos territórios palestinos, tá? Como nós podemos observar nesse gráfico, a diáspora palestina, ela hoje tem cerca de 11,8 milhões de palestinos dentro da questão da diáspora, 5,2 encontram-se nos países árabes, tá? 4,5 nos territórios palestinos, chegando a 5,5, em Israel 1,4 e em outros países 0,7. Então você tem um forte contingente populacional, 11,8 milhões de palestinos distribuídos pelo mundo afora nessa questão da diáspora, tá? E para lembrar vocês o que é o sionismo que vai ser comentado em muitos informativos, telejornais, tá? Ele significa o ideal de criar um lar para os judeus. Professor, já existiu alguma tentativa de acordo de paz entre esses países? Já. Quais foram? Em 1993, o Acordo de Oslo, que seria um plano de paz provisório que foi mediado pelos Estados Unidos. De um lado, nós tivemos o líder palestino, Yasser Arafat, e o primeiro-ministro de Israel à época, Yitzhak Rabin. Então, eles, em negociações, buscaram um acordo de paz, que ficou conhecido como Acordo de Oslo. Qual seria os pontos principais da negociação?
o reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, que era considerada a representante oficial dos palestinos, e a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP, com a devolução gradual da autonomia das terras aos palestinos que tinham sido ocupados por Israel, as terras na Cisjordânia e as terras na faixa de Gaza. Em troca disso também, a retirada das tropas israelenses de parte da Cisjordânia e parte da faixa de Gaza. Um dos fatos marcantes desse acordo, quais foram? Uma consequência direta. O Yitzhak Rabin, né, ele foi assassinado por um extremista, pelo direitista radical israelense, do seu próprio grupo, por ser contrário ao acordo de Oslo. Tá certo? Uma outra tentativa de negociação foi o acordo de Camp David, tá? Que envolveu Yasser Arafat e Ehud Barak, tá? Representante de Israel, representante palestino, comandado essa negociação pelos Estados Unidos com o Bill Clinton, tá? Quais eram as negociações? Israel ofereceu um Estado palestino em Gaza e a maior parte da Cisjordânia, além da base de Jerusalém, que é o objeto de grande divergência, e Jerusalém é considerada uma área internacionalizada, tá? Em troca, deveria manter 69 assentamentos judaicos em terras palestinas e não queria a volta dos milhões de palestinos expulsos durante a Guerra de Independência de 1948. Então, Yasser Arafat não aceitou essa proposta, tá? As discordâncias continuaram, incluindo uma demanda de Arafat pelo direito de retorno dos refugiados palestinos a Israel. 2 meses depois, explodiu a chamada Segunda Intifada, tá? Em 2003, nós tivemos um plano do Mapa do Caminho. Premier israelense Ariel Sharon, tá? Esse aqui, ó. E o presidente da ANP, Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se encontraram na Jordânia. E foi mediado por George W. Bush uma tentativa de negociação, onde as partes deram início a um processo em 3 fases em direção a um acordo final sobre o plano do chamado Mapa do Caminho, tá? As conversas falharam porque nenhum dos lados cumpriu com as obrigações, tá? Israel não suspendeu as contribuições em assentamentos e os palestinos não reprimiram os insurgentes. E aí não teve grande êxito esse processo de negociação. Fatos recentes. 2012, a ONU reconhece a Palestina como um Estado observador. E hoje mais de 100 países assumem a postura de um Estado palestino. Muitos deles querendo que as fronteiras sejam obedecidas com base no ano de 1967, quando Israel anexou a maior parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza e das colinas de Golã. Então eles querem as tomadas de negociações a partir de 1967. Os Estados Unidos já haviam apoiado de maneira tímida, tá, o anúncio há 2 meses de um governo de união nacional entre Fatah, com sede na Cisjordânia, e o Hamas. Só para lembrar vocês, Fatah e Hamas discordam ideologicamente. O Fatah aceita negociar a existência de Israel. O Hamas não aceita a existência de Israel. E desde 2006, 2007, quando o Hamas assumiu a maioria na ANP, Autoridade Nacional Palestina, e ocupou a faixa de Gaza, então os dois já haviam tido grandes divergências e que procuravam essa aproximação, né, agora com os Estados Unidos apoiando esse processo. Um outro fato, o golpe de Estado no Egito, no ano passado, que derrubou o governo eleito pela Irmandade Muçulmana, que era simpática à faixa de Gaza, pelo que eu citei já nessa aula, enfraqueceu a posição dos palestinos em Gaza. E o estopim atual foi justificado pelo sequestro e assassinato de 3 jovens na região da Cisjordânia israelense, onde Israel culpou o Hamas por ter feito esse processo. E logo em seguida
revidou-se o processo. Hamas não assumiu, também negou a existência de ter cometido este assassinato. Então, a partir daí, começam as reivindicações. Israel movimenta cerca de 18 mil soldados na região, já mais de 60 mil soldados, e os conflitos vão ser atacados. Ainda mais para justificar esse fato, Israel disse que um dos fatos para estarem bombardeando a faixa de Gaza é porque queria impedir e destruir os túneis que davam acesso da faixa de Gaza para Israel, onde esses túneis poderiam ser áreas de possíveis ataques de palestinos à região de Israel. Com isso, chamou a atenção mundial porque Israel começou a bombardear escolas, hospitais de palestinos. E a partir daí, uma alegação é que essas áreas estavam sendo invadidas, estavam sendo bombardeadas, porque nessas regiões existiam representantes, líderes de grupos do Hamas, e eram áreas onde também o Hamas escondia armamentos. E aí fica essa justificativa a ser colocada pela invasão. O certo é que a comoção internacional existe porque já são mais de 1.700 mortos por parte dos palestinos, principalmente civis, e também mortos por parte de Israel. Tá? Não podemos nos ater apenas a uma questão pura e simplista de comoção, tá? E se procurar um processo que justifique tais ataques. A intifada, ou as intifadas, a chamada Guerra de Pedra, ela se caracteriza, né, por esta ação de revidar os processos de Israel. Tá? Nós tivemos duas grandes intifadas e de 2007 para cá nós temos constantes conflitos envolvendo Hamas e Israel. A primeira intifada foi em 1987, tá? É o Levante ou a Revolta, também chamada de Guerra de Pedras. E a segunda é em 2000, quando Hamas atacou Israel e realizou bombardeios. Tá? Nós observamos, em 97, nós tínhamos uma transição do Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, e a partir do ano de 2000, 2001, Ehud Barak e Ariel Sharon, tá? Dois grandes líderes da região de Israel que estavam presentes nesse contexto das duas intifadas. Um dos pontos destacados são as barreiras que são construídas, que dividem Israel da Cisjordânia. Tá? Existe a tentativa de derrubar este processo, a construção em 2000 de muros, a chamada linha verde que divide a Cisjordânia de Israel, explode a segunda intifada, a revolta dos palestinos com diversos ataques. Em 2001, o ano em que a proposta da barreira foi apresentada pelo premier Ehud Barak, em 2002, a barreira começa de fato a ser construída em meio a uma forte pressão popular. Tá? Em 2012, 61,8% da barreira já está pronta, 8,2% dela está em construção, 30% ainda está por sair no papel. Tá? Então, pessoal, essa noção, ela vem provocando esses conflitos, principalmente de 2007 para cá, né? A segunda intifada, 2000 e 2007 para cá, vem provocando grandes perdas, principalmente, não perdas no que se refere a questões econômicas, mas principalmente aos civis mortos dentro da região. Tá? Então, o contexto atual dos fatos, ele exige esse percurso anterior que vem desde a criação do Estado de Israel e, por que não melhor dizer, da partilha da Palestina. Então, nessa aula, nesse contexto, aqui no Tô Nem Aí, você tira as suas dúvidas desses principais fatos atuais com relação à faixa de Gaza. Um forte abraço, sucesso na sua prova!